Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador, eu entro na Tua presença sempre com muita alegria e gratidão, porque o Senhor é bom e toda oportunidade que o Senhor nos dá é magnífica, é poderosa, é transformadora. Nós não temos mais o ontem, não temos o amanhã, nós temos hoje. E se todos entendessem isso com perfeição. Bem, se isso já tivesse entrado, é o dia que temos é hoje. Então é o dia mais importante da minha vida, porque é o dia que eu posso fazer algo, eu posso mudar, eu posso agir, eu posso tomar uma atitude na minha vida. Ó meu Salvador, perdoa as nossas falhas e erros, perdoa os nossos pecados, perdoa o que falamos, pensamos, fizemos. Se nós falamos algo, pensamos, agimos de forma indevida, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do Teu sangue, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro e se manifeste com poder agora. Eu peço a Tua presença no nosso meio, eu peço que a Tua unção seja derramada e que todos sejam completamente abençoados e transformados. Quer dizer que nós te amamos, eu te amo. Eu não vivo sem o Senhor. O Senhor é a melhor coisa que nos aconteceu. Não há vida fora do Senhor, não há esperança, não há saída, não há como alguém ir longe sem o Senhor. A única garantia que temos é o Senhor. O Senhor é que nos defende, nos protege, nos abençoa. O Senhor é que tem todo o poder para nos levantar, nos promover, nos abençoar. Nós precisamos do Senhor. E pedimos que nos perdoe, que nos cubra com Teu sangue, porque sem o Senhor não há vida, não há esperança, não há amanhã. Eu sempre estou pensando no mais tarde. E eu sei que para eu ter um mais tarde abençoado, eu tenho que estar plantando uma boa semente agora. Entendendo sobre isso, aquilo que a gente planta, a gente colhe, então sabemos que podemos ter um certo controle sobre o nosso futuro, prestando atenção no tipo de semente que nós usamos agora. E eu oro para que cada um preste bastante atenção nas sementes que tem usado, porque é fundamental. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, todas as obras do mal, arquitetações diabólicas, tudo que foi armado do mundo espiritual contra nós, eu destruo no nome de Jesus. Seja inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, setas diabólicas, toda a força diabólica, todo o ódio, toda atuação maligna, arquitetações, eu destruo no nome de Jesus, eu destruo no nome de Jesus. Eu amarro todas as forças do mal, em nome de Jesus, que toda cilada, artimanhas, malignas sejam destruídas no nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue tem poder sobre a igreja, o Teu sangue tem poder sobre todo o ministério, o Teu sangue tem poder sobre mentes, sobre vidas. O Teu sangue nos garante a vitória, o Teu sangue tem poder sobre esta reunião, sobre este trabalho. E eu peço frutos, eu peço, meu Deus, um resultado grandioso deste trabalho, desta reunião, porque eu não vejo como mais uma reunião, eu não venho aqui como mais uma reunião, eu sei que é a que eu tenho, e eu não sei se vou estar aqui amanhã, e também não sei se essas pessoas estarão, então o Senhor sabe que eu venho determinada a dar tudo que tenho, a tudo que o Senhor me dá, e o Senhor sabe que eu estou aberta a entregar a sua palavra, com, meu Deus, pureza, sinceridade, temor, porque eu não sei quantos reverenciam e temem o Seu nome, mas eu sei que eu temo o Seu nome porque eu Te conheço, e sei que o Senhor é amor, mas sei que também é fogo consumidor. Eu sei que devemos levar o Senhor altamente a sério. Quando alguém não leva o Senhor a sério, ele acha que outros não levam também, mas eu sei que levar o Senhor a sério é fundamental, é sério, é gravíssimo quando isso não é feito. Então, meu Deus, eu oro, porque eu levo o Senhor a sério, eu oro para que todos levem o Senhor a sério, porque o Senhor fala sério.
A sua palavra está acima do seu nome. A sua palavra é mais importante. O Senhor não passa por cima da sua palavra. Então, muito menos eu, uma pobre mortal, poderia passar. Se o Senhor não passa, muito menos eu. Eu não posso passar. Preciso respeitar o lugar sagrado. Este lugar foi consagrado ao Senhor, é um lugar santo, sagrado, onde a sua palavra deve ser levada com toda reverência, porque o Senhor é um Deus que deve ser tratado com reverência, porque o Senhor é um Deus sério, muito, muito sério. Ó Deus, eu oro para que o teu povo te leve a sério, e que leve a sua palavra a sério, porque o Senhor leva a sua palavra a sério. A sua palavra é algo sagrado para o Senhor, deve ser muito mais para nós. Obrigada por tudo, meu Pai, pela vida, pela salvação, pelas oportunidades, pelo nosso nome no livro da vida. Eu consagro este trabalho ao Senhor, essa reunião, que tudo seja feito para a honra e a glória do teu nome e que possamos colher muitos frutos desse trabalho. Amém, meu Pai. Amém, Jesus. Amém, meu Pai. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Diga comigo, qualquer pessoa que se encontra com Deus, se encontrou com uma autoridade. Diga por quê? Deus e a sua autoridade são inseparáveis. Uma pessoa que não se submete a autoridades, essa pessoa ainda não se encontrou com o Senhor. Isso é fato. Muitos estão tentando entender, e eu falei já sobre isso, que o reino de Deus não é uma democracia, é um reino, e muitos estão entendendo, buscando entender os princípios de um reino com uma mentalidade, com uma mente democrata. Você não vai conseguir, porque Deus é o rei. Ele manda. E na democracia, o povo, a vontade do povo é soberana, mas você não vai entender o reino de Deus com essa mentalidade. A nossa mentalidade para com Deus não pode ser essa. A soberania de Deus. Então, nós precisamos falar um pouco mais disso, até não era algo que eu pensava. Que Deus insistiria, mas pelo jeito há uma necessidade imensa. Porque rebelião é um pecado devastador. Nós vimos isso ontem e isso é bom cada um lembrar. A rebelião é um pecado que vai te mandar para o inferno. Onde há rebelião, há arrogância. Onde há arrogância, há rebelião. E esses dois pecados vão puxar dois pecados de morte. Dois pecados que mandam para o lago de fogo e enxofre. Que é a feitiçaria e a idolatria. A rebelião, ela pode surgir sem você perceber. Um coração dominado por rebelião pode estar em toda parte e a própria pessoa que tem um coração onde a rebelião está, não está se dando conta disso. Eu quero te dizer que crítico qualquer pessoa pode ser. Basta ter 2 olhos e um cérebro carnal. Crítico qualquer pessoa, fazer crítica qualquer pessoa pode. Se você tiver 2 olhos e um cérebro carnal, você permitir que a sua mente penda para essa direção, você vai se meter em problemas. Toda autoridade é determinada por Deus, ela não é eleita.
Não há autoridade que não venha de Deus. E nós vimos isso ontem. Mas vamos lembrar que toda autoridade vem de Deus, mas nem toda autoridade é guiada por Deus. E vamos lembrar que honra às autoridades é incondicional, mas obediência não, porque quando a sua fé está sendo afetada, como vamos puxar Nabucodonosor e os 3 jovens, eles continuaram tratando ele de rei. Honraram, não deram nenhum apelido, não xingaram. Bom, já que você vai nos jogar na fornalha mesmo, então você é isso, aquilo outro. Não, eles honraram o rei, trataram como rei, mas não se submeteram àquele rei, porque aquele rei estava mandando, ordenando que eles infringissem um mandamento importantíssimo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e jamais adorar outros deuses. Então, a partir daí, não. Eu não posso fazer isso. Não dá. Paro por aqui. Então, vamos lembrar o que diz em Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Então, quero que você guarde isso. Porque quando você vai contra a autoridade de Deus, você vai se colocar num problema muito sério, e eu vou te mostrar isso hoje. Mais do que eu mostrei ainda ontem. Quando você vai contra uma autoridade levantada por Deus, e não há autoridade que não tenha sido levantada por Deus, você está indo contra o próprio Deus, porque aqui, ó, todos devem, todos. Você está incluído aqui, ó. Você também está aqui, todos, eu, você. Todos devem, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem, as autoridades que existem foram por Ele, Deus, estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela, diga portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo, de novo, está se opondo, de novo, está se opondo contra o que Deus instituiu. Vamos juntos. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Então eu trago contra mim, você contra você. E sabe o que eu descobri? Todo pecado é mau. Não foi isso que eu descobri, não. Eu sabia já. O salário do pecado é a morte, eu também já sabia. Mas eu descobri que há um tipo de pecado que é tratado mais severamente, que é julgado de forma mais severa, que é o pecado contra a autoridade de Deus. Os pecados contra a autoridade de Deus são tratados, julgados com mais severidade do que os pecados contra a santidade de Deus. Eu chego lá. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Agora está falando dos líderes da igreja. Apesar que o que eu li ali se estende para todas as lideranças, civil, social, familiar e a igreja.
Então, eu tenho que honrar meus governantes, a polícia, eu tenho que honrar meu chefe, o patrão, os professores, os treinadores, e por aí vai. Eu tenho que honrar marido, honrar mulher, honrar os pais. E isso é fundamental. Isso é uma coisa que eu ensino muito dentro do Ministério Mudança de Vida. Isso é bastante difundido porque a Bíblia diz, se você não quiser morrer precocemente e quiser ser bem-sucedido, você precisa honrar seu pai e sua mãe. E a igreja, olha o quanto é sério. A Bíblia diz aqui, eles cuidam, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. E é verdade. Quem prega o evangelho e cuida de um rebanho vai ter que prestar conta de tudo que falou, deixou de falar e de cada uma. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Ou na Almeida está escrito, para que eles não façam isso gemendo. Porque quando você faz um pastor gemer, e você é um peso para ele, está aqui, ó. Pois isso, diga comigo, pois isso não seria proveitoso para vocês. Você não vai tirar nenhum proveito disso. Você vai ter problemas. Você vai ter muitos problemas. Olha o que Davi disse para Abisai, quando pela segunda vez ele teve oportunidade de matar o Saul. Deus o testou essas duas vezes, colocando o Saul assim, a uma distância assim dele. E a segunda vez, a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo, colocou um sono profundo nele e em todo o exército, que o Davi andou no meio deles, chegou perto, sentiu o cheiro do Saul. E o que o Abisai falou? Davi, em 1 Samuel 26:9. Davi, contudo, disse a Abisai, ele tinha dito, deixa eu matar, deixa eu resolver esse problema, me dê um ok, e eu já extermino com esse homem. Davi disse, não mate. Diga aqui comigo, quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Ele disse, não faça isso. E sabe o que esse homem fez, Saul? Tornou a vida desse homem amarga, fez com que ele, quando você encontra ele se escondendo na caverna de Adulão, ele estava se escondendo não dos filisteus, ele estava se escondendo de um homem que se dizia de Deus, de um rei que havia sido levantado por Deus. Porque de vez em quando tem alguns que dizem que Saul foi levantado escolha dos homens e Davi de Deus. Nada disso, a Bíblia diz que Saul foi levantado por Deus, só que ele não quis ser guiado por Deus. Ele feriu a autoridade de Deus, ele pecou contra a autoridade de Deus. Esse homem matou, se não me falha a memória, 80 e poucos sacerdotes, porque ele estava com ciúme, com inveja do Davi. E ele foi lá e matou sacerdotes do Senhor, até os seus bebês, seus recém-nascidos, por nada. Este homem foi cruel, perseguindo Davi, 14 anos da vida dele, ele morando em cavernas, e em desertos, e para lá e para cá, e uma batalha muito grande. E Deus colocava um temor no coração dele, para que ele não levantasse a mão, o dedo contra Saul. Ele diz para Abisai, não
levante a mão contra o ungido, porque não pode, essa pessoa não vai permanecer inocente. Eu tenho muitos anos de ministério e de vida cristã, e eu nunca, até o dia de hoje, nunca falhou. Eu nunca vi uma pessoa se levantar contra a autoridade, especialmente contra o ungido do Senhor, e terminar bem. Eu nunca vi. Isso é impossível. É impossível. E aqui nós vemos o que eu posso explicar para você o que aconteceu. Saul recebeu uma ordem de Deus e ele foi lá e passou por cima da autoridade de Deus. Davi cometeu adultério e foi restituído o trono. Davi pecou contra a santidade de Deus. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Saul foi rejeitado, Davi foi restituído o trono, ele se arrependeu e ele foi restituído. Saul, além de pecar contra a autoridade de Deus, ele não se arrependeu. E eu tenho mais exemplos para você. Deixa eu contar uma história de um pastor que eu atendi, quando eu ainda tinha imobiliária, no meu escritório, na minha sala. Ele estava assistindo ouvindo o meu programa de rádio e tal, e aí ele ligou e pediu e tal, e eu atendi. E ele contou o seguinte, que fazia 6 meses, ele queria ajuda. Olha a história dele, ele estava 6 meses dizendo que ele não era alimentado. Primeiro, o início da história, que ele foi contratado para trabalhar com um pastor, para cuidar das coisas pessoais do pastor. Ajudar o pastor nas coisas dele. Estava bem próximo do pastor. Diz que os primeiros 2 anos, foi como uma lua de mel, tudo caminhou muito bem, ele gostava de estar lá e tal. E de repente, ele começou a se incomodar e a ver defeitos no homem, a criticar o homem. E aí ele ia para a igreja e ele ficou 6 meses sem conseguir entender o que aquele homem falava. Ele não entendia a palavra. E um dia ele foi jantar com a esposa e um outro casal da igreja, e ele aqui abordou o assunto, ele puxou o assunto, foi dizer, olha, eu não estou sendo alimentado, e o outro casal disse, nós também não estamos. E eles começaram a falar um monte de coisas, e de repente, eles começaram a chegar a uma conclusão que eles não estavam mais sendo alimentados, porque Deus havia feito com que o tempo deles, estava mostrando que o tempo deles havia findado, e que era para eles saírem de lá e montarem o próprio ministério. Então ele saiu com a esposa feliz da vida, porque ele tinha agora discernido tudo, e ele tinha encontrado um aliado. 2 dias depois, ele estava orando uau, meu ministério, isso e aquilo. E Deus falou com ele. Ele disse, a sua atitude fede. Ela cheira mal. Ele disse, Senhor, ele disse que lá dentro, ele recebeu aquilo. Ele disse, o problema não é o seu pastor, o problema é você. Senhor, eu obedeço tudo o que ele me manda fazer. Na cabeça dele, ele era a pessoa mais obediente. O Senhor levou ele lá em Isaías 1,19. O que é que diz lá? Eu estou repetindo o que ele falou. Em Isaías 1,19.
Está lá, se quiserdes e ouvirdes, se quiserdes e obedecerdes, comereis do bem, do melhor desta terra. Deus falou para ele, você não vai comer do melhor, você não está comendo e nunca vai comer do melhor desta terra. Mas Senhor, ele voltou a falar, eu tenho obedecido. Ele disse que tudo que o pastor fazia, ele lutava para ser irrepreensível, para cumprir com as ordens que o pastor dava. Aí o Senhor mostrou para ele que ele tinha rebelião no coração. E que a atitude do coração é que contava. E o Senhor disse, se quiserdes, se estiver disposto, tem a ver com a atitude no coração. Então aqui fora, ele fazia tudo o que o homem mandava. Mas dentro dele, ele questionava. E depois ele falava. E depois ele criticava. E o Senhor disse, você não vai comer o melhor desta terra. Você não está comendo. E você não vai comer. Porque você obedece a Ele. Mas você tem rebelião no coração. Você tem rebelião no coração. E muitas vezes, guarda o que eu vou lhe dizer. Deus vai usar erros, pecados de alguém, do seu líder mesmo, para expor o que está dentro de você. Na verdade, o que ele estava vendo, era um teste para expor, revelar as coisas podres que estavam dentro dele. Eu vou repetir. Muitas vezes Deus vai usar os erros, pecados, seja do seu chefe, seja do seu líder, seja do seu pastor, espero que não seja eu, para revelar, para expor o que está dentro de você. Para expor. Porque é exatamente isso que as pessoas procuram. E foi o que ele disse. Ele saiu todo contentinho. E estava felizinho, porque agora ele tinha um motivo. É exatamente isso que acontece com as pessoas. Elas, quando pegam um erro de alguém, elas ficam felizes porque agora elas têm um motivo para não se submeterem. E as pessoas que não querem estar debaixo de autoridade, elas vivem em busca de um motivo. Agora eu tenho um motivo para eu não me submeter. Agora eu tenho um motivo. Está vendo? Não era mesmo para eu me submeter. Acontece que discernimento está enraizado no amor, diz a Bíblia. Você está sendo crítico e não está tendo discernimento, porque quando você tem discernimento, você trata isso com amor e você vai cobrir as pessoas. Você não vai expô-las. Porque você não encontra isso na Bíblia. Você vai se submeter à autoridade, porque quando você entende de autoridade, você sabe que toda autoridade vem de Deus. Então, por temor a Deus, você se submete àquela autoridade, e você olha para a autoridade que veio de Deus e não para o caráter dela. Então você sabe que o caráter dela vai ser tratado, Deus vai tratar com ela. E se você fizer como ela, alguma coisa contrário àquilo que diz a Bíblia, você também será tratado. Até porque, olha aí fora, a casa caiu para um monte de pessoas que abusaram da autoridade, que abusaram do poder. Ninguém precisa assumir essa responsabilidade. Ninguém precisa ter medo de que Deus vai deixar passar uma coisa errada. Não há oculto que não será revelado. Não há coisas escondidas que não virão à tona. Não é injusto. A Bíblia é a palavra de Deus e todo injusto será tratado pela sua injustiça. Porque se tem uma coisa que Deus não tolera é injustiça.
Muitas vezes Deus vai usar os erros dos outros para expor o que está dentro de você. E as pessoas buscam um motivo para não se submeterem à autoridade. E elas dizem, agora Deus me revelou, agora eu tenho discernimento. Você não tem nada, você é apenas um crítico que tem 2 olhos, um cérebro carnal e que usa muito mal a vida que Deus te deu. Porque quando você tem discernimento, o discernimento é diferente da crítica. Oh, meus olhos se abriram. Quando você tem discernimento, a coisa é diferente, o seu comportamento é diferente. Completamente. O discernimento está enraizado no amor. E amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor é uma lei. Você tem um comportamento diferente. Diferente. Vamos falar mais sobre isso aqui, sobre o pecado contra a autoridade, o pecado contra a santidade de Deus. Vamos para Números 12. O 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então, o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os 2 vieram à frente. E ele disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue, pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como, olha como ela ficou, como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor, a atitude dele. Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, ela precisa de uma lição, ela precisa que as circunstâncias dela sejam mudadas para ela aprender. Fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Concluindo a história do pastor, Deus mostrou tudo aquilo, viu que ele tinha rebelião no coração, ele viu que ele estava errado, se arrependeu, e ele disse que inacreditavelmente, quando ele voltou à reunião, a frequentar a reunião, ele passou a ser alimentado, a palavra passou a falar com ele passou a entender, e ele entendeu, chorando, diz ele, que ele havia perdido 6 meses da vida dele. Ele havia perdido 6 meses da vida dele, perdido a palavra, perdido vida, perdido recompensa, e estava vivendo um momento terrível, por causa de rebelião no coração. Ele não estava aceitando a autoridade
daquele pastor, quando antes ele aceitava, agora não estava aceitando mais, estava incomodado. E aquilo voltou contra ele. Terrivelmente. O que vemos aqui, o que o Moisés fez estava errado? Estava. Miriam e Arão estavam certos? Estavam. Eles estavam certos. Mas eu quero que você guarde que você pode estar 100% certo numa coisa e errado. 100% certo e estar errado. Eles estavam certos. Deus havia dito para o povo para Israel não se misturar, os homens não se casarem com mulheres, com outras mulheres, com mulheres cananeias, de outra raça, de outra cultura. Ele não queria. Ele não queria que houvesse uma mistura. Assim funcionava lá. Não funciona mais agora, mas lá funcionava. Assim. Então eles não estavam errados. Nesse ponto eles não estavam errados. Mas qual foi o erro deles? Eles criticaram uma autoridade que Deus havia colocado. Deus disse: por que não temeram criticar meu servo Moisés? Se ele está errado, trato eu com ele, não vocês. Quando eles foram contra a autoridade de Moisés, eles estavam indo contra o próprio Deus. Então eles pecaram contra a autoridade de Deus. E nós vemos que o pecado contra a autoridade de Deus é tratado mais severamente do que o pecado contra a santidade de Deus. Então deixa eu puxar de novo Saul. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Davi pecou contra a santidade de Deus. Saul foi rejeitado. Por que Saul foi rejeitado? Porque havia rebelião no coração. No do Davi não havia rebelião no coração. Davi não tinha rebelião contra Deus. Saul tinha rebelião contra Deus. Quem está entendendo? Tem alguém que não está entendendo? Saul foi contra a autoridade de Deus. Deus não deu uma ordem para ele. Quem lembra da passagem dos amalequitas? Que era para destruir tudo. Levanta a mão para mim. Você lembra então? Então você sabe do que estou dizendo. Deus mandou destruir, porque era um povo terrível contra Israel, etc. e tal. E ele foi lá e fez do jeito dele. Ele não cumpriu com a ordem que Deus havia dado. E é claro que Deus não tolera quando você é rebelde para com ele. O pecado moral foi grave. Davi pagou com muitas mortes na família, e violência, e situações terríveis. E ele foi humilhado, e ele pagou um preço altíssimo, mas ele não foi rejeitado. Até porque ele se humilhou. Miriam e Arão pecaram contra a autoridade de Deus. Porque quando eles criticaram a Moisés, é como que Deus não sabe colocar líderes. Esse líder que Deus escolheu não é a pessoa certa. Eu não tenho que me submeter a essa autoridade. Foi exatamente isso que eles disseram. Deus não fala também com a gente? E falava mesmo. Ela era uma mulher usada por Deus. Ele também era usado por Deus. Então, quer dizer, cada um tinha um chamado, tinha um dom, e eles acabaram usando o dom. Olha a expressão dela, mas Deus também não usa a gente? Então, eles usaram o dom deles, o chamado deles, para pecar contra Deus, para criticar o Moisés. Eles não estavam errados no que eles falaram em relação ao casamento com a mulher etíope, mas eles estavam tão errados em criticar o Moisés. Então assim, o Moisés estava errado, mas eles erraram mais.
O Moisés acabou pecando contra a santidade de Deus. Ele não tinha que ter se casado com a mulher etíope, mas eles pecaram contra a autoridade de Deus. Eles criticaram um homem que foi colocado como autoridade. E Deus tratou duramente com eles. Deixa eu mostrar um outro caso para você. Vamos para Gênesis 9. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé foram mais sábios, pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus a tenda de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. O que o Noé fez era certo? Não. Um homem bêbado nu, a gente sabe que não é uma imagem, ainda mais para um homem de Deus. Mas talvez tudo que ele tinha passado, tinha vivido, exagerou, se entregou ao vinho, e passou do limite, bebeu demais ao ponto de tirar a roupa e ter uma atitude de bêbado mesmo. Ele estava certo? Não, ele não estava. Só que você encontra Deus falando muito bem de Noé. Você encontra em outras, vai lendo a Bíblia, e você encontra Deus falando bem de Noé. Mas você não encontra Deus falando de Cã. Porque Cã pecou contra a autoridade do pai, então ele pecou contra a autoridade de Deus. A atitude moral, essa atitude do Noé não foi um pecado moral, ele errou. Mas a atitude do Cã foi contra a autoridade de Deus. E a maldição se estendeu. E você nem sequer ouve Deus falar de Cã em alguma situação. Mas sim enaltecer Noé. Os feitos de Noé. A fé de Noé. Não há dúvida que todo pecado é terrível. Mas, estudando a Bíblia, eu chego à conclusão que o pecado contra a autoridade de Deus é tratado com mais rigor do que contra a santidade dele. Quando você vai contra a autoridade de Deus, você tem um coração rebelde. A rebelião do seu coração. A rebelião é um pecado devastador e vai te mandar para o inferno. É impossível uma pessoa que tem um coração onde há rebelião. Se há rebelião no coração de uma pessoa, é impossível ela ser salva. Se há rebelião no seu coração, você não é uma pessoa salva. E não sou eu que estou dizendo, não é a Cleo, é a Bíblia. Um pastor jovem, começando o ministério, trabalhava para alguém, isso não é o meu ministério, pessoas que eu conhecia há muito tempo. Eu teria histórias do meu ministério também, mas deixa essa para lá. Vamos contar essas outras. E ele lidava com jovens. Ele tinha um trabalho preparado, etc. E aí o líder dele, o pastor que o liderava, que estava acima dele, disse: olha, eu recebi de Deus que não é para nós continuarmos com esse trabalho tal. E
E ele falou, não, mas eu já tenho tudo isso arrumado, que se não for assim, essas pessoas não vão ser salvas, não vai ser assim, blá, 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 blá. E o homem falou, não, mas eu tenho algo de Deus que não é para continuar, nós não vamos continuar, e blá, 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 e tal. E ele falou, argumentou, e por fim, foi embora furioso, com raiva, revoltado, com raiva do pastor, com raiva de tudo, pronto para sair, para dividir, para aprontar sem horror. E aí ele foi buscar Deus. E Deus começou a dar a ele, dentro da palavra, que ele pediu uma palavra e Deus falou sobre rebelião. Ele abriu a Bíblia e Deus falou sobre rebelião, a rebelião de Israel. E aí Deus foi discernindo que ele havia feito com ele como fez com Abraão. Porque ele questionava isso, Senhor, o Senhor me mandou fazer esse trabalho, e agora o homem vem e diz que não é, que o Senhor não quer que faça. E aí o Senhor levou ele lá para Abraão. Que muitas vezes Deus vai nos mandar fazer algo, e depois vai dizer para você não fazer, para testar a sua fé, a sua fidelidade e o seu nível de submissão. E Deus levou lá para Abraão, que Deus mandou entregar o filho, e quando ele foi para entregar o filho, Deus disse, não faça isso, porque agora eu sei que você me teme. E Deus mandou ele ir. Deus é Deus de confusão? Não é. Mas Deus mandou ir. Deus mandou ir. E quando ele levantou o cutelo, Deus disse, não, porque agora eu sei que você me teme. Era apenas um teste. E Deus mostrou para ele que sim, ele tinha mandado ele organizar aquilo, mas aquilo era um teste. Era para expor o que estava dentro dele. E aí então ele pegou o telefone e ligou e pediu perdão para o pastor. E aí veio nele. Ele falou, pastor, eu vou falar para todo mundo que nós estamos cancelando o trabalho e tal. E aí ele foi tentado. Ele foi tentado a chegar para as pessoas e se fazer de vítima e dizer, o pastor fulano mandou eu cancelar o trabalho. Aí então, ele sairia como uma vítima e todo mundo se viraria contra o pastor. Ouviu? E Deus falou, como você vai, ele disse que ele sentiu, ele lá dentro, como você vai fazer isso? Porque lá dentro ele já tinha, ele estava com vergonha, como é que ele ia chegar para todo mundo e dizer, eu não vou mais fazer o trabalho, então fica fácil agora, eu vou chegar e com a minha cara, gente, olha, o pastor falou, então, ele falou, não dá, sabe, então, eu queria, mas ele não disse que Deus falou e tal, ele já tinha aquilo dentro dele, ele ia cometer um outro erro. E Deus falou aquilo com ele. É hora de você se submeter da maneira certa e cobrir. Diz que foi um teste de fogo. Mas ele reuniu todo mundo e usou a expressão, eu sei que Deus havia me dirigido a fazer, mas isso foi um teste para mim, e agora eu recebi de Deus que eu não devo continuar com esse projeto. E ele passou no teste. Mas ele estava para cometer mais um erro. E pegar mais um problema para a vida dele. Você está entendendo? Você está prestando atenção nos detalhes? Quantas vezes nós somos testados
em vários pontos e não estamos nos dando conta que é um teste. E você pode fracassar e talvez venha fracassando. E depois pergunta por que tem áreas da minha vida amarradas. E pergunta por que eu nunca desfruto do melhor da terra. Porque você tem que estar disposto, se você quiser e obedecer, você tem que querer, lá dentro não pode haver rebelião. Rebelião no coração vai destruir com você, vai roubar o melhor da terra, vai roubar sua salvação, porque a rebelião é um pecado devastador. A rebelião manda para o inferno. E tem muitas pessoas que têm atitudes várias de rebelião, estão cometendo o pecado de rebelião, estão pecando contra a autoridade, estão tendo uma péssima atitude, estão sendo terrivelmente roubadas. O Cã estava certo? Estava, mas estava totalmente errado. 100% certo no que ele viu, mas totalmente errado no que ele fez. Não, porque eu vi isso, aquilo. Às vezes algumas coisas, elas realmente... O que Moisés fez, o que o Noé fez, realmente eles não estavam certos. Mas o que Arão e Miriam fizeram foi pior. Considerado por Deus muito pior. E o que aqui eles fizeram, o Cã fez, foi muito pior. Ele expôs o pai. Ele foi contra a autoridade do pai. E ele estava indo contra a própria autoridade de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas, vendo cada caso, nós chegamos à conclusão que o pecado contra a autoridade de Deus é tratado com mais severidade, com mais rigor, do que o pecado contra a santidade de Deus. Porque Deus espera um coração submisso e não rebelde. E Deus nos manda uma palavra como essa para abrir o entendimento. Porque quando Jesus vier, a Bíblia diz que nós seremos como Ele, nós temos que ser como Ele. Então alguém vai ter que mudar, e não vai ser Jesus. Então, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós seremos tratados, trabalhados continuamente para mudarmos e chegarmos onde Deus espera, onde Ele quer, onde devemos chegar. Porque quando Ele vier, seremos como Ele. Então, alguém vai ter que mudar, não é? Se vamos ser como Ele, alguém vai ter que mudar. Jesus não vai ficar como nós. Nós é que temos que ficar como Ele. Então, somos nós que temos que mudar. Eu que tenho que mudar, você tem que mudar. E eu já falei aqui que Jesus submeteu a autoridade dos pais, João Batista. Ele fez o que devia fazer. Nós precisamos entender sobre isso na vida. Porque talvez há tanta rebelião por aí, atitudes miseráveis, como esse rapaz, ele já dentro dele, ele pediu perdão para o pastor, mas e agora? Agora eu tenho que enfrentar uma turma. Fica mais fácil eu chegar lá, falo que foi o fulano que me mandou desmarcar tudo, desfazer com tudo, e aí então todo mundo vai me ver como vítima, como um coitado que
E vai jogar todo o peso sobre ele. E Deus exigiu dele uma postura diferente. Que ele cobrisse o seu líder. Nós precisamos evoluir como Sem e Jafé cobriram o pai. Tiveram uma inteligência, uma sabedoria, uma atitude sábia e foram de costas para cobrir o pai. Eles não quiseram ver a nudez do pai, mas tem gente que é tão curioso, ele quer saber, ele quer ver a nudez do pai. Ele sai em busca de ver os erros dos outros, de saber, é uma curiosidade que come, que corrói, que vai comendo ele por dentro. E depois ele pergunta por que a vida dele não vai. Quantos que estão perguntando por que a minha vida não tem andado? Por que eu não desfruto do melhor da terra? Talvez você tenha um coração, tem rebelião no seu coração. Por favor, não tenha cabeça de Facebook. Tem tanta gente que tem cabeça de Facebook. Cabeça de Facebook é vazia, é fútil, é inútil, é emitir opinião daquilo que nem sabe, é perda de vida, é gente que não tem um projeto saudável de vida. Porque o que você pensa de uma pessoa que tudo que acontece com ela, ela vai postar em Facebook? Como é que ela escancara a vida dela, sem respeito, ela não tem respeito por ela? Aí ouve uma coisa, sai todo mundo na linha, na mesma linha, xingando, atacando, fazendo um monte de asneiras, e se metendo em rebelião, pegando responsabilidade que não é sua, se metendo em problemas. Deus nos chamou para vivermos de forma excelente, inteligente. Nós temos a mente de Cristo. É uma mente sábia, altruísta. O altruísmo tem que fazer parte do cristão. A sabedoria. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos que nos tornar como Ele. Nós temos que ter uma mente elevada, sábia, prudente, equilibrada, madura, disciplinada. Quando você não se submete a uma autoridade, você está indo contra a autoridade de Deus, do próprio Deus. Quando você não honra quem precisa ser honrado. Quando você sai tirando conclusões precipitadas e emitindo a sua opinião, e já vendendo o peixe que você comprou, e já comprando aquela ideia, uma pessoa fala uma coisa do outro, quer manchar a reputação do outro, e você sai comprando aquela ideia, você vai se meter em problemas, porque Deus é justo. E ainda que alguém esteja errado, o papel do cristão não é agir assim. É por isso que você vê tantos cristãos, os cristãos, meu pai, quanta derrota. Tem cristão derrotado demais. Aí você pergunta, como é que pode ter tanto cristão derrotado? Tem mais crente derrotado do que se imagina. Tem tanta gente dentro das igrejas, sentadas em bancos de igreja, totalmente derrotadas. Com uma vida, elas nem sabem o que é melhor da terra, o melhor da terra, mas se você quiser, estiver disposto, se tiver uma boa atitude no coração e obedecer, porque primeiro você obedece no coração, depois você obedece na vida, porque se você não obedece primeiro no coração, e você faz apenas para alguém ver aqui fora, você não vai chegar a lugar nenhum, mas eu estou obedecendo. Você está obedecendo à vista, talvez fora. Você vai lá, você faz o que te mandaram fazer, e você diz, não, eu tenho feito tudo certo. E no seu coração? E o que você fala por trás?
Talvez você faz as coisas resmungando, você fala criticando, você critica para as pessoas, você tem uma péssima atitude no seu coração e aí você pergunta, por quê? Porque eu não tenho o melhor da terra, essa é a promessa de Deus. Sim, mas você tem que querer, se quiserdes e obedecerdes. Primeiro você tem que ter uma boa atitude no coração e então você obedece à vista. Primeiro eu obedeço aqui dentro, quando ninguém está vendo. Essa é a obediência que vai me levar a ter resultado na vida. Então eu obedeço aqui, eu faço o que estão me mandando, mas primeiro eu fiz aqui. Eu tive uma boa atitude aqui. A atitude de Sem e Jafé foi correta. Eles nem quiseram ver a nudez do pai. Eles nem quiseram. Não. Foram de costas, vestiram o pai. Eu não quero ver. Não quero saber. Se todo cristão dissesse, não quero saber, não quero ouvir. Não quero. Está nas mãos de Deus. Deus é que vai fazer. Deus é o juiz, é o legislador. Ele sabe de todas as coisas. Ele é justo. E Ele é Deus, eu confio na justiça de Deus. Se tiver algo errado, Ele vai mostrar, Ele vai revelar. Eu deixo para Deus, não vou me meter nessa encrenca. Algumas pessoas estão gemendo, estão secando em vida. E há rebelião. Estão gemendo, estão secando. Um ano tem sido pior do que o outro. Não estão felizes. Não tem paz, é uma angústia. Que elas perguntam, por que tanta angústia? Por que tanto peso? Por que tanta frustração? Por quê? Eu posso mostrar de Saul. Saul era um homem frustrado, angustiado, oprimido, possesso por demônios. Mas era um homem dominado, era um homem que se dizia de Deus, mas era um homem dominado pelo ódio, pelos sentimentos miseráveis, um homem que perseguia inocentes, um homem que prejudicava pessoas, um homem que usava do poder em benefício próprio. Um homem tão estúpido, que ele achava que o Davi, tudo girava em torno dele, que o Davi vivia atrás dele. Se você lê, ainda acho que 1 Samuel 24, você vê ele acabando com os sacerdotes, porque esse homem vive atrás de mim, esse homem está me perseguindo, esse homem isso. Você vê que uma pessoa, quando tem uma mente débil, ela está dominada por sentimentos miseráveis, por uma mentalidade de rebelião, ela acha que tudo é para ela, tudo é mandado para ela. Coitado do Saul. Sabe, e de algumas pessoas que, eu não sei se elas são, a mente é débil mesmo, ou elas têm uma autoestima, que eu não sei. Saul achava que tudo era para ele. Tem gente que acha que tudo que você fala é para ele. Eu me lembro de uma pessoa, tem acho que uns 5 ou 6 anos. Essa história é verdadeira. Eu não vou falar mais do que isso, porque eu nem sei se tem um parente dela aqui ainda. A criatura estava na internet, e eu falei uma palavra aqui, e a moça saiu da igreja dizendo que eu tinha pregado para ela. Gente, olha, preste muita atenção. Eu não tenho muitas igrejas, eu tenho 20 igrejas, mas eu tenho muitos pastores. Eu tenho uma família. Eu vou para o 4º neto. Eu trabalho de segunda a segunda. Tem dia que eu não me lembro de uma coisa a outra que já passou, eu não me lembro de coisas, minha cabeça gira. Eu lido com muitas coisas, eu entrego 8 programas por semana. 3 reuniões internas e mais 3 no altar. Eu treino todos os dias. É impossível. Eu falo isso impossível.
eu pensar em uma pessoa. Porque às vezes eu não lembro, assim, tem muita coisa que eu não lembro. Às vezes eu tenho que me ajustar para não perder o equilíbrio e arrumar as coisas com a minha própria família. Porque eu tenho muitas coisas para fazer. E a criatura, eu estava pregando, e a criatura lá saiu da igreja porque disse que a palavra era para ela. Imagina pela internet, não estava nem no culto. Ainda daria, né? Está no culto, né? Pode ser. De repente eu olhei para ela e falei, você, minha filha. E eu estava lá, e eu pensei em você, eu sonhei com você, entendeu? Pense em mim, chore por mim, fala de mim, entendeu? E eu pensei em você, e eu amei tanto você, meu amor, que eu pensei, é para ela. Eu vou descer o pau nela hoje. Entendeu? Eu teria que ser muito débil. Então, assim... Por favor, assim, eu não sou lá muita coisa, mas eu tenho um tico, estou buscando mais sabedoria, para não ser tão miserável assim, tão estúpida, tão coitadinha, porque aí eu teria que ser uma coitadinha. Porque uma pessoa que não fala para o outro, que não é o meu caso, eu tenho que me segurar para não falar muito a verdade, assim, entendeu? Porque se eu tiver cara a cara, e eu tiver que falar, eu vou falar. Então, assim, tem pessoas e pessoas, tem gente que tem medo de falar. A única coisa que me segura é uma coisa chamada temor a Deus. E isso me segura, eu tenho temor a Deus. Muito temor de Deus. E é por isso que, bom, por temor a Deus. Então, por temor a Deus, eu não vou fazer. Mas não isso, outras coisas, eu vou falar o que você merece ouvir. Não, se Deus não me mandou, eu não vou falar nada. Mas na igreja, e a pessoa estava ainda na internet. Então, assim, ou a mente é débil, ou tem uma autoestima, assim, que imagina que uma pessoa é capaz de perder tempo, porque tem pessoas que você perderia tempo só de sentar com elas para atendê-las, porque elas não querem mudar. Agora, tem muita gente que quer mudar. Tem gente que não quer mudar. Eu não vejo rede social. Eu não lido com isso. Eu tenho pessoas que lidam com isso, porque eu não tenho tempo para isso. Se você falar assim para mim, você sabe abrir um Facebook, eu não sei abrir um Facebook, quando alguém tem que me abrir o Facebook para eu poder ver alguma coisa que é raro acontecer, é raro. Agora, eu oro por todos os pedidos que são enviados. Todos os dias, pela manhã, eu apresento todos os pedidos que são enviados para mim. Agora, você falar para mim que eu abro para ir ver, eu não abro, eu nem sei abrir. Porque eu não tenho tempo para isso. Se eu for mexer com isso, eu não vou fazer as outras coisas. Então, eu não lido com rede social. Se eu não tiver quem lida, ela tem que parar, porque eu tenho outras ocupações. Eu não posso lidar com isso. Eu lido com muita coisa, eu leio a Bíblia, eu estudo, eu tenho que ter tempo com Deus. Eu sou uma pessoa de temperamento forte. Se eu não tirar um tempo com Deus, eu não vou ser uma boa pessoa. Então, eu preciso ser uma boa pessoa. Para isso, eu tenho que ter tempo para oração. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Eu tenho que ter meu tempo reservado para Deus. Para eu poder seguir como eu devo seguir. Então, eu digo isso porque cada pessoa tem que ter dentro dela, porque isso é rebelião. Essa palavra foi preparada para mim. Escuta, Deus está falando com todos nós, inclusive comigo. Porque quando Deus começou a me dar essas mensagens, eu descobri pontos de rebelião na minha vida. Situações que eu não estava vendo. E eu sei que a palavra veio primeiro para mim. Deus deu para mim, para depois eu trazer para a igreja. E eu já mudei de lá. E eram coisas que estavam ocultas, eu não estava vendo. Mas essa é uma oração que eu faço. Abro os meus olhos, eu quero saber os pecados que estou cometendo e não estou vendo. E havia coisas que eu não estava vendo, que eu não achava que era rebelião, e era rebelião. Então,
Eu não quero perder o melhor da terra. Eu não quero passar minha vida sem viver as promessas de Deus na minha vida. Eu quero viver. E eu quero ver tudo que tiver errado. Se não tiver certo, eu quero saber. E eu creio que Deus está mostrando a cada um e está dando a oportunidade de findar esse ano de uma maneira totalmente diferente, de descobrir coisas que não estava vendo, de se perceber, se descobrir. Talvez que você está ouvindo, você está descobrindo pontos aí, onde você estava sendo rebelde, estava em rebelião, uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, talvez uma maneira de agir, igual desse rapaz. Ele já ia, bom, tudo bem, pedi perdão para o meu pastor, mas agora eu tenho que contar para essas pessoas, e eu não vou dar minha cara a tapa, eu vou falar que foi ele. Ué. E Deus disse, não, você vai cobri-lo. Você vai sair como vítima? Não, você vai ser homem, vai se posicionar e vai dizer, não, Deus falou isso comigo. Você não vai botar o nome de ninguém. Você tem que ter coragem, você tem que ter uma postura correta. A palavra de Deus nos ensina a andar em excelência. E eu creio que Deus está nos ensinando algo muito importante aqui hoje. E Ele quer que você lembre disso. Os pecados contra a autoridade de Deus são tratados de forma severa. Coloque-se em pé, por gentileza. Com o seu propósito na mão. Antes de nós prosseguirmos, eu quero que você pense a respeito das coisas que precisam ser modificadas. Que o temor do Senhor tome conta de você. E que você vá lá e se vasculhe agora. Toda a autoridade vem de Deus. Por isso nós precisamos do temor do Senhor. Para conseguirmos nos submeter às autoridades. Lembre-se do que eu falei, o temor do Senhor nos faz enxergar a autoridade da pessoa e não o seu caráter. Lembra de ontem que Pedro mandou, honrem o rei. E o rei era o homem que estava matando os próprios crentes. Você pode estar 100% certo numa coisa e totalmente errado. O que está no seu coração? Pecar contra a autoridade de Deus é mais sério do que pecar contra a sua santidade. Rebelião é um pecado contra a autoridade. Diga, rebelião é um pecado contra a autoridade. Não esqueça, Deus vai usar. Ele pode usar pecados e erros do seu líder para expor o que está dentro de você. Não esqueça disso. Cã tinha rebelião no coração, Saul, Arão e Miriam também tinham. Lembre-se, se você tiver rebelião no coração, quando seu líder errar, você vai se alegrar, porque agora você tem um motivo para não se submeter. Não vai esquecer disso, não é? E isto é rebelião. Eu vou repetir. Se você tiver rebelião no coração, quando o seu líder errar, você vai se alegrar, porque agora tem um motivo para não se submeter a ele. Ele errou, agora eu não preciso mais me submeter. E isto é a rebelião que queria, não é? Alguns. Mas a pessoa que teme a Deus rejeita a rebelião. Diga, a pessoa que teme a Deus rejeita a rebelião. E cobre o erro como sem
Jafé e Davi, eles cobriram. Eles cobriram. Lembra que eu falei ontem que o que levou o Davi a ser promovido da maneira que ele foi, e Deus falar dele, não foi o Golias, foi o Saul. A maneira como ele lidou com a perseguição do Saul, e ele continuou honrando a Saul. E eu quero que você se lembre que eu estou no ministério há muitos anos, e conheço muitas pessoas, e conheço também pastores, e conheço lideranças, e conheço muitas coisas, e nunca falhou. Todos que começam a criticar, julgar, são terrivelmente derrotados. Qual o ministério que você está edificando? O seu ou de Deus? Porque eu já ouvi pessoas dizendo, não, como esse rapaz, deixa eu voltar para ele. Ele disse, essas almas não vão ser salvas, porque o pastor não deixou eu fazer o trabalho, e Deus colocou no coração dele a palavra, você pode ganhar o mundo inteiro, pode ganhar todas as almas, e parar no inferno por rebelião. Sabe daquela palavra que disse, mas não expulsamos demônios, não fizemos isso, não fizemos aquilo outro, mas essas pessoas estavam fazendo pelo motivo errado, e talvez muitas se encontraram, foram contra a autoridade de Deus. E eu já encontrei pessoas que fizeram muitas coisas para o reino de Deus, mas perderam tudo por causa da rebelião. Você pode ganhar muitas almas, milhares, milhões de almas, e ir para o inferno por causa de rebelião. Não é porque você ganhou muitas almas para o Senhor, e fez a obra, e fez isso e aquilo, que você vai ser poupado quando se rebelar contra uma autoridade. A rebelião é um pecado devastador, e a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e os feiticeiros vão herdar, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então, quero alertar você, que ministério está edificando? Para você ou para Deus? Porque é fácil a gente chegar. Eu mesma posso chegar aqui e dizer, bom, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu faço tudo isso e faço aquilo também, mas eu estou em rebelião em alguma área da minha vida. E Deus vai dizer, você está fazendo tudo isso, e vai ter muita gente que você pregou, que vai para o céu e você para o inferno, se você não mudar. Porque eu posso fazer muitas coisas boas, mas se eu tiver rebelião no meu coração, eu estou praticando um pecado devastador que tem o poder de me mandar para o inferno. Então não se engane, que você fez o jejum, você veio na igreja, você fez o evangelismo, e você faz isso, você limpou a igreja, você visitou os necessitados, você foi lá fazer caridade, levou cesta, e você ajudou os doentes, e você foi no orfanato, foi no asilo, você ajudou os velhinhos, você ajudou essa e aquela pessoa, e agora você tem rebelião no coração. A rebelião é um pecado que te manda para o inferno. E a rebelião entra e você nem percebe. E quando você vai contra uma autoridade, quando a Miriam e o Arão se levantaram contra Moisés, o que ele fez estava errado, mas o que eles fizeram estava mais errado, porque eles estavam indo contra uma autoridade, e Deus não deu esse direito a eles. E mais, quem levantou Moisés foi Deus. Cada um tinha um lugar, mas não, Arão e Miriam jamais seriam como Moisés. Moisés era Moisés, Arão era Arão, Miriam é Miriam, e cada um precisa entender, você vai ser abençoado onde Deus te colocar, debaixo da liderança que Ele te colocar, e se você for submisso, Ele vai te abençoar. Você precisa aprender a confiar em Deus, ou você vai aprender a crer naquilo que lê, ou vai passar a vida só lendo o que crê. E é por isso que tem tanta gente enganada,
porque ele pega só o que é conveniente. Não, por favor. Não importa quem está acima de você, não importa o erro do fulano ou do cicrano, se você fizer o que é certo, será promovido, honrado e abençoado. Mas se você se virar contra aquilo que Deus espera que você se submeta, e muitas vezes nós somos testados. E eu quero lembrar isso. Às vezes Deus vai te mandar fazer uma coisa, e depois Ele mesmo vai dizer, não faça, para testar a sua obediência. Ele fez isso com Abraão. Às vezes eu vejo Deus testar a minha obediência de uma maneira. Ele me manda fazer coisas que a minha carne não suportaria, não aceitaria. E eu tenho aprendido a cada dia a massacrar a minha carne. Sabe, eu passaria horas contando para você coisas que Deus me manda fazer. Só para testar a minha submissão. Para testar a minha humildade, para testar a minha submissão. Tem muita coisa que eu ainda não fui recompensada, mas eu sei que um dia vai chegar a recompensa por muitas coisas muito duras que eu tive que me submeter. No final, não vai contar quantas almas você ganhou, mas o quanto foi submisso ao que coloquei diante de você, Cléo. Cléo, no final não vai contar quantas almas você ganhou, filhinha, mas o quanto você foi submissa a tudo que eu coloquei diante de você. Os testes, os desafios. Os pecados contra a autoridade de Deus. Com certeza, esses pecados afundam com a pessoa. Não vá contra a autoridade de Deus. Não se encontre em rebelião. E se há rebelião no seu coração em alguma área, corra e acerte já. Se Deus trouxe essa palavra hoje novamente, é porque alguma coisa ainda não tinha sido ajustada. E Ele está dando a chance para você findar seu ano de forma extraordinária e entrar 2017 assim para ir longe. Seja mais inteligente. Se submeta, se humilha diante de Deus. Ouça o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo. Tira você da cabeça. Saul, tudo girava em torno dele. O Davi pensava nele, corria atrás dele, estava aqui atrás dele. Davi nem lembrava dele. Ele é que fazia com que Davi lembrasse dele, perseguindo Davi dia e noite. Davi nunca perseguiu Saul, Saul que perseguiu Davi. Saul perseguia Davi, Davi nunca perseguiu Saul. Talvez você está aí, como eu já vivi isso, de pessoas dizerem que eu estava perseguindo como eu nunca persegui. Eu nunca, diante de Deus, nesse altar sagrado, persegui uma pessoa na minha vida. Jamais persegui uma pessoa. Por pior que ela tenha sido, por pior que ela, assim, coisas horríveis que ela tenha feito, eu jamais a persegui. E às vezes quando chegava que eu estava perseguindo, e eu dizia, eu não estou fazendo isso, Senhor, e o Senhor só colocava no meu coração, para eu me manter no mesmo lugar. Porque tem coisas que provocam você, e te dão uma revolta, uma ira interna, e você tem que matar aquilo e dizer, não, diabo, você não vai me pegar nos sentimentos. Essa isca eu não vou pegar, eu não vou morder. Não morda as iscas do diabo. Não caia nas ciladas. Deixa o diabo e seus instrumentos caírem sozinhos.
Deixa. E eu posso dizer uma coisa a você, até o dia de hoje eu tenho prevalecido. E você vai continuar me vendo prevalecer, porque eu tenho temido a Deus. Então eu quero te dizer a você, se você seguir o que você está ouvindo aqui desse altar, você vai prevalecer. Faça o que você está ouvindo e você vai prevalecer. Eu sei o que estou dizendo, você vai prevalecer. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho quase 30 anos de fé e 20 anos de ministério oficialmente. Eu nunca tive um retrocesso na minha vida. Para a glória do meu Senhor. Eu posso ter andado em alguns momentos da vida a passos de tartaruga, mas eu nunca tive um retrocesso, uma perda na minha vida. Eu nunca tive que voltar porque eu não dei conta de bancar algo, de manter algo, de fazer algo. Nunca tive. Nunca tive que viver isso. Às vezes eu não avancei como eu queria, na rapidez que eu queria, mas eu também não retrocedi nem 1 milímetro. Eu posso ter crescido em algum momento da vida meio centímetro, mas eu não retrocedi meio centímetro. E eu atribuo a isso a submissão absoluta a Deus, a temer a Deus e perseguir saber o que Deus pensa. Não, nunca. Eu não tenho na minha história de vida fracassos, não. Eu tenho muitas lutas, muitas vividas, mas eu não tive fracassos. Nunca alguém que se levantou contra mim prevaleceu. Até o dia de hoje. Nunca. E eu tenho plantado para não prevalecer. Eu tenho muito que crescer em Deus e muito que aprender. Mas tudo que eu tenho recebido de Deus com o coração sincero, eu me derramo e eu derramo nesse altar e eu entrego para as pessoas que estão aqui para ouvir. E eu sei que o que sai da minha boca é justo, é santo e é a voz de Deus falando. Deus quer te abençoar. Se você ouvir a voz de Deus, Deus vai te abençoar. Eu desafio isso, uma pessoa entrar dentro do meu ministério, quebrada, e ouvir o que eu ensino e ela não ser erguida. Eu desafio. Eu nunca vi, até o dia de hoje, uma pessoa que entrou, ouviu, obedeceu, que não foi restaurada. As que não foram, foi porque elas não se submeteram. Porque as que se submeteram, ainda assim essas que não se submeteram, ainda foram respingadas por bênçãos, mas nenhuma saiu mais quebrada. Todas que chegaram aqui sem saber o que iam fazer, foram restauradas quando ouviram e perseguiram a palavra. Isso você pode buscar o histórico da igreja de Vitória. Todos tiveram vitórias. E você sabe por quê? Porque Deus fala neste lugar e Ele está orientando você a ir além. Se você ouve a voz de Deus, Ele te levanta. Como você, eu também estou em processos. Eu quero sair desse prédio, eu não sei o que Deus tem comigo. Às vezes eu não sei o que fazer. Em alguns momentos Deus diz, continue fazendo o que está fazendo. Eu também estou em processo. Mas uma coisa eu sei, eu vim para ficar. E o mundo ainda vai ouvir falar muito de mim. E eu sei o que eu estou dizendo. Eu estou num processo como você também está. Só que eu estou num processo de vitória, como eu tenho levado você a estar num processo de vitória, a ter avanços. Se você não tiver um grande avanço, um pouco você terá. Porque você é levado todos os dias a isso. A minha fé é testada todos os dias, eu sou experimentada como você é. A diferença entre a minha vida e a vida daqueles que estão ouvindo e daqueles que não, é exatamente essa.
A diferença é, uns ouvem, outros não ouvem. Só escutam. Conserta a sua vida. Nenhum de nós atingimos a perfeição, mas somos levados a isso todos os dias. Uma coisa nova Deus nos ensina todos os dias. E todos os dias nós temos a chance de dar um passo além e crescer um pouco mais. E mais um pouco. Nem que for um meio centímetro, nós avançamos. E mais meio, e mais meio. E desse jeito, a hora que vemos, estamos lá na frente. Tome decisões na sua vida. E eu te garanto que você também não vai ter retrocessos e não vai ter derrotas na sua vida. Você vai prevalecer em vitória todos os dias da sua vida. Todos os dias. Senhor, eu apresento cada vida e que essa pessoa esteja se vestindo dessa palavra e que essa palavra esteja transformando, mas transformando de tal modo a vida dela que ela nunca mais seja a mesma, que ela esteja sendo radicalmente transformada, que a palavra tenha entrado e mudado o interior dela de uma maneira que ela nem saiba explicar, meu Pai. E eu peço vitórias para cada um agora. Eu consagro cada propósito e determino que por intermédio do entendimento dessa mensagem, cada um esteja tomando as suas decisões e vivendo os seus milagres agora, para a honra e a glória do teu nome. Tudo que foi colocado nesse propósito da mudança, eu determino definido, mudado radicalmente. Eu creio que por intermédio de uma decisão, de decisões, a vida da pessoa é transformada. E eu sei que por intermédio do entendimento dessa palavra, a vida dela está sendo transformada para a honra e a glória do teu nome. Responde, Deus, cada uma dessas pessoas, surpreenda com milagres, presenteia a cada uma, materializa com as definições, com as restaurações, com boas novas, enche a boca desse povo de riso, faça grandes coisas, traga à existência o que não existe. Derruba essas barreiras, Senhor, derruba, arranca essas muralhas e responda agora a cada um. É para a honra e a glória do teu nome. Dá o livramento dessa doença, desse problema financeiro, o livramento desse problema familiar. Dá o livramento, meu Deus, dessa injustiça. Joga essas barreiras por terra. Dá o livramento, Deus de Israel. Levanta cada um com poder. Eu determino livramentos na vida de cada um. Receba o que você veio buscar. Receba a resposta. Que a cabeça daquela pessoa seja mudada, aquele coração trocado, que você obtenha o milagre que você veio buscar, seja o que for que você colocou diante de Deus, eu determino, receba a sua vitória, a sua resposta, o seu livramento, o seu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja e diga com toda a fé, toda a segurança e confiança: Deus, visita lá. Visita, Senhor, agora. Visita aquele endereço, aquela pessoa, aquela situação, aquela questão. Toma conta disso, diga a Deus, toma conta disso. Toma conta, Deus, e me dá vitória. Toma conta dessa questão. Pega agora e me dá vitória, Deus. Toma conta disso. Deus, toma conta disso. Fala com fé, manda Deus tomar conta disso, Senhor. Toma conta disso e me dá essa vitória. Quebre essa barreira, joga isso por terra e me dá essa resposta. Porque eu não aceito entrar em 2017 sem essa resposta. Eu quero essa resposta. Eu quero esse milagre. Toma conta disso, meu Deus. Meu Deus, toma conta disso. A minha confiança está no Senhor. Eu coloco a minha dependência e a minha confiança no Senhor. Toma conta disso, meu Deus. Porque eu sei que tudo que o Senhor faz é perfeito. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus, meu Senhor, neste momento, meu Salvador, eu concordo com todas as orações que foram feitas, estão sendo feitas, com todos os livramentos e respostas, com todas as definições, com essas 3 situações resolvidas, definidas e mudadas. Eu concordo, meu Deus, com todas as vitórias do teu povo, e eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas do céu. Eu desligo aqui na terra essas 3 situações que têm afligido a alma dessa pessoa, para que sejam desligadas do céu, e eu declaro as vitórias, os milagres, os livramentos, as transformações na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Que ela saia daqui com a vida dela abençoada, completamente restaurada, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.